Vocês devem estar estranhando eu estar contando essa história, contando a história da minha vida, com a mesma camisa. É porque eu comecei com a primeira temporada fazendo uma gravação de muitas horas, mas eu estou dividindo em temporadas para vocês entenderem um pouco da história. Como é que chegou essa situação? Eu parei na história que Wagner e Edinho e Cláudio, aquela briga deles toda, sendo que Cláudio foi assassinado pelos bandidos e Edinho também. O Edinho conseguiu fugir. Depois daquilo, o Edinho fugiu, saiu dali. E Wagner, já com seus 24 anos, eu com 23, o Wagner sempre bebendo, já não trabalhava mais naquela fazenda comigo, e nem eu também já não trabalhava mais ali. Eu já tinha outros afazeres. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro, eu trabalhava de roçava mato, eu cortava lenha, eu fazia moeirão para cercas. Nessa época, eu já tinha minhas trocas, que eu sempre gostei de cavalo. Eu tinha cavalo, carroça, charrete. Como eu vivia trabalhando para fazendeiro, às vezes eu fazia um trabalho em troca de um cavalo. Então assim foi a minha vida. Um certo dia, um ano depois do ocorrido do assassinato de Edinho e Cláudio, ou até o momento todo mundo achava que o Edinho tinha morrido. Um ano depois o Edinho apareceu procurando Wagner. Voltando agora, para vocês entenderem essa história. Naquele momento que o Edinho mais Cláudio bateram no Wagner, por coincidência, os bandidos pegaram o Cláudio e o Edinho, mas que não tinha nada a ver com aquela briga. Não tinha nada a ver, que era outras coisas, questão de droga, era dívida de drogas. Mas o Edinho, como sobreviveu, por coincidência, achou que aquilo foi Wagner que tinha contratado aqueles bandidos para matar eles por causa daquela agressão que Wagner sofreu pelo Edinho e Cláudio. E Edinho apareceu ali no local, sempre procurando Wagner. E dizia que estava procurando Wagner para matar, para vingar a morte de Edinho, a morte de Cláudio. E aquele chegou nos nossos ouvidos, chegou no ouvido de Wagner. A gente já estava morando num sítio que era totalmente escuro. Wagner todos os dias chegava em casa, sempre bêbado. Wagner bebia, e ele sempre falou que ele nunca queria parar de beber, ele só ia parar de beber depois de morrer. Voltando um pouco atrás da história da nossa adolescência. O Wagner, ele sempre foi amigo de Joel. Wagner sempre foi amigo de Joel, além de irmão, porque o Joel também bebia. E eu e o Luiz já maiorzinho, com seus 15 anos, 16 anos, eu e Luiz era muitos amigos, porque a gente não bebia, a gente não fumava, o Joel já fumava, eu gostava de fumar sua maconhinha, o Wagner nunca fumou, mas sempre bebia, o Joel bebia também, chegava bêbado. E o Paulo já não tinha mais aquele poder sobre Joel. Paulo já não tinha mais aquele poder sobre Joel, porque o Joel pegou corpo, ele não cresceu. Eu vou lembrar uma coisa para vocês terem uma ideia como é que era meu irmão Joel. Fecha os olhos e lembra do Maradona. O Maradona, o jogador Maradona, baixinho, aquele cabelo, aquele ali, daquele jeito era meu irmão. Era assim, Wagner era da minha cor e Joel e Luiz eram mais claros. Joel, Luiz e Joelma eram mais claros. Os morenos mesmo era eu, minha mãe e Wagner, para vocês terem uma ideia. Então ficava aquela coisa assim, 4 irmãos. A minha irmã, Joelma, já começou a namorar, já começou a ter os seus casos, que também já era um fardo
na vida da minha mãe, porque ela não respeitava muito a minha mãe. A minha mãe falava as coisas com ela, entrava no ouvido e saía no outro. Mas a gente vai chegar ainda no caso da Joelma. Então, como Wagner era muito amigo de Joel, era eles dois. E eu amigo de Luiz, apesar de sermos todos irmãos, tá? Mas sempre tinha aquela rixa. Voltando a falar do Edinho, o Edinho procurando Wagner. Depois ele ficou sabendo que Wagner namorava uma garota um pouquinho longe dali da onde a gente morava, que era um sítio bastante escuro, uma rua escura. E ele passou a ficar escondido no mato esperando Wagner. Todo mundo falava para Wagner, mas Wagner nunca acreditou e não queria acreditar, não deu bola para isso. Não deu bola, porque as pessoas falavam. O Edinho sempre prometendo que encontrasse Wagner iria matar. E eu nunca tinha a chance de encontrar Edinho. Procuramos, nada de encontrar Edinho. Parecia um fantasma, sumido do mapa. O engraçado dessa história entre Edinho, que todo mundo via ele, menos eu, menos Wagner. Todo mundo via. O Edinho sempre prometendo. E uma vez, um outro rapaz que conhecia muita gente, conhecia bastante, que também pastorava bois, ele me encontrou no caminho e falou: rapaz, eu encontrei o Edinho e ele tá determinado, cara, em matar teu irmão. Ele falou que vai matar teu irmão por causa da vingança. Ele veio vingar a morte de Cláudio na época que Cláudio morreu e ele levou um tiro na perna. Ele veio vingar o Cláudio porque ele acha até hoje que foi Wagner que chamou os bandidos para matar eles. Mas e aí, como é que a gente ia provar que não? Um certo dia, Wagner chegando em casa, bêbado. Nisso, no portão de casa, tinha uma moita, um arbusto, uma moita assim, dessas palmeirinhas, pequena que não cresce muito, mas ela enche. A minha mãe estava em casa sozinha. Eu já não morava mais ali. Eu ficava com a minha mãe, mas eu passei a morar sozinho já muito cedo. Aí, Wagner, ao chegar em casa, o Edinho estava lá no portão esperando ele. O Edinho estava ali. E Wagner, bêbado, caindo de um lado para o outro, e não se preocupou com aquilo, aquela escuridão toda. Quando, de repente, a minha mãe escuta 7 tiros dentro de casa, e minha mãe se desesperou, sem saber o que era. E como nos fundos tinha casa que morava, a minha irmã morava nos fundos, a minha mãe correu para lá. E eu já não estava ali, eu estava na rua. Para você ter bastante ideia, sabe, nessas histórias, que é uma história real, isso não é um conto, isso é uma história da minha vida, tudo que eu estou falando é real. Essa história minha, que eu sempre quis escrever um livro contando tudo isso, mas eu tive essa ideia de fazer o livro falado, a história da minha vida com Walter Vieira. Eu parei quando a minha mãe escutou 7 tiros. A minha mãe correu. Não, a minha mãe escutou ali de 5 a 6 tiros. A minha mãe correu sem saber o que era. Ela escutou um grito, escutou a voz dele chamando. E a gente ali sem saber o que tinha acontecido, eu mesmo não sabia. E foram me chamar no local onde eu estava, que na época a gente brincava muito à noite de polícia ladrão, a gente brincava de esconde-esconde, aquelas coisas todas. Mesmo eu já com 23 anos de idade, sempre fui crianção. E a vergonha sempre continuava. E o rapaz, um amigo nosso, foi lá me chamar e falou: Walter, eu acho que aconteceu alguma coisa com o teu irmão Wagner, cara. Tua mãe está desesperada chorando lá e mandaram te chamar urgente. Quando eu cheguei, já tinha bastante gente lá na porta de casa. Wagner foi alvejado com 6 tiros na cabeça. Edinho vingou a morte de Cláudio. Mas o Edinho matou Wagner enganado, achando que ele teria mandado os bandidos matar Cláudio e Edinho. Wagner cumpriu aquilo que ele sempre falou, que iria morrer bêbado. Provavelmente ele nem viu de onde veio a bala, ele morreu ali,
bêbado, no portão de casa, com 6 tiros na cabeça. Edinho sumiu, nunca mais apareceu. Aquilo chocou a nossa família. Essa foi a primeira perda na nossa vida, 1994. A primeira perda da nossa vida. A minha mãe, que nunca tinha perdido ninguém, a minha mãe entrou em desespero. A minha mãe sofria. A minha mãe não queria comer mais. Minha mãe, até ela voltar à realidade da vida, e sempre ali com aquele sofrimento de ter perdido o seu primeiro filho. Ter perdido um filho daquele jeito. Morto por briga. Morto por engano. Morto por uma vingança que não fazia sentido. Aquilo ali revoltou muita gente que era amigo de Wagner. Edinho sumiu daquele local. Edinho desapareceu. Ninguém falava mais nem Edinho. Joel, como era amigo inseparável de Wagner, entrou em desespero. O Joel sofria. O Joel, ele prometia vingança. O Joel, que sempre bebia também, usava suas drogas, mas nunca fazia mal para ninguém. O Joel não era um mau filho, o Joel não era bandido, o Joel não era ladrão, mas tinha um detalhe, que eu voltando lá atrás, para explicar direitinho, até chegar no assunto do Joel. A gente era umas pessoas que andavam com quem não presta. Você, quando você é uma pessoa do bem, você anda com quem não presta, no olhar das outras pessoas você também não presta. Então essa era a nossa vida. A gente não fazia coisas erradas, mas andava com quem fazia coisas erradas. E passava no ser visto para as outras pessoas desse jeito, que a gente não prestava. Mas Joel era um cara querido. Ele passou a namorar. Ele namorava uma mulher, e essa mulher era a vida dele, e ele era a vida dela. O Joel não se conformava com a morte de Wagner. Ele não se conformava. Então fizeram um grupo ali, a galera do local, para passar a procurar Edinho, para fazer vingança. Ou seja, um fazendo vingança com aquilo que se passou. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou chegar numa fase dessa história, dessa primeira temporada, porque eu tinha tudo para fazer vingança. Eu tinha tudo para vingar a morte. Que não parou por aí. O Joel andava com um rapaz chamado Rato. O Rato já diz o nome, né? Ele roubava tudo que via. Mas ele é amigo de Joel. O Rato roubava tudo que via. Mas, como voltando lá atrás na história, como eu era amigo inseparável de Cláudio, mais para frente o Joel passou também a ser um amigo inseparável de Rato. O Rato, que fumava maconha também com o Joel, ele estava sempre junto com ele, mas o Joel não fazia coisas erradas. O Joel não seguia ele para fazer coisas erradas. O tempo foi passando, o ano foi passando, e Rato passou também a ser visto pelos bandidos que na época eram mão branca, que matava tudo que roubava. O Joel, como era um cara conhecido no meio, o Joel passou também a ser mal visto ali para aquelas pessoas. Os bandidos chamou ele e falou: Joel, você, cara, a gente conhece você desde pequeno, a gente sabe do seu caráter, não fique andando com o Rato que a gente vai matar ele. E se você estiver junto, infelizmente, porque os outros bandidos que tá aqui no local não é daqui, é de outro local, que não conhece você. E quando a gente vir buscar Rato, se você estiver junto, infelizmente, cara, você vai. Aquilo passou um tempo, o Joel se afastou de Rato. Mas o Rato não se afastou de Joel. O Rato não saía da casa de Joel. Passou muito tempo depois, voltando um pouquinho na história, o Joel passou a trabalhar comigo também
num grande galpão de obra. Eu era servente de obra, o Joel passou a trabalhar ali. E eu e Joel já eram mais próximos. Mas quando ele bebia, eu não gostava de conversar com o Joel. Porque a bebida, ela afasta as pessoas das outras, principalmente aquelas que não bebem. Eu não fumo, eu não bebo. Então, quando a pessoa chega bêbado, eu me afasto dela. E eu e Joel era assim. Quando ele era bom, ele era ótimo, ele beijava no meu rosto, ele era um ótimo irmão. Então, os bandidos foram matar rato. Foram para pegar o rato. O rato morava do lado da casa do Joel. Só que o Joel, nessa época, não estava com o rato. Estava na casa dele, mas a casa dos dois era junto. O rato, eu não sei se falou alguma coisa, eu não sei se falou coisa sem sentido, eu não sei, eu não cheguei a ter informações sobre isso. Mas o rato, quando ele abriu a janela para pular, os bandidos matou ele e ele ficou pendurado na janela. Morreu ali pendurado na janela. Só que o bandido do local ali, que já não era mais conhecido, meteu o pé na porta de Joel e pegou Joel também. Só que tinha 12 bandidos naquela época. Naquela época, as armas daquela época era cartucheira, era escopeta calibre 12, era tudo isso. E nisso tinha um bandido enorme, gordão no meio, que não era dali, não era conhecido dali, um tal de Pedrão. Pegaram e levaram o Joel. Levaram o Joel pro meio do escuro, do mato ali. A minha cunhada chorava, primeiro filho dele ainda estava na barriga dela. O segundo filho, né, já estava na barriga dela. Aí levaram o Joel para aquela escuridão.